Olá, eu sou o Maurício Siqueira, diretor da Casa Cor Ribeirão Preto e da SIC Marketing. E a gente está aqui em mais um episódio da Sala 2, hoje trazendo um arquiteto super bacana de Taquaritinga, que trabalha em São Paulo, que faz serviço aqui em Ribeirão Preto, mas o mais legal não é isso, a gente está dentro do ambiente dele aqui em Casa Cor, que é o espaço da Deca, o Oceano Deca, mas ele tem soluções muito legais de arquitetura e acho que ele vai falar para vocês, contar um pouco dessa história que é uma visão super bacana do projeto de arquitetura, como transformar, como aproveitar espaços para você ter um ambiente diferente, bacana. Tudo bem, Edu? Tudo bom, Maurício? Prazer estar aqui. Muito bom estar aqui com você. Nesse papo, a ideia do podcast do Sala 2 é a gente falar de marketing, falar de mercado, falar de Uhum. arquitetura, de comportamento, né? Então, a gente sempre abre perguntando, né, para os nossos convidados de onde ele veio, contar um pouquinho do histórico, né? Como é que atua hoje? Conta pra gente um pouquinho. Bom, eu sou nascido em Taquaritinga, é, próximo a Ribeirão Preto. Fiz faculdade em Campinas, me formei em 2003 na PUC, em Campinas. Já desde do primeiro, segundo ano de faculdade, eu já fazia alguns trabalhos com projetos de arquitetura por conta de um tio que eu tinha e que era arquiteto, era minha referência e que veio a falecer no primeiro ano que eu entrei na faculdade. Aham. Então, na sequência, eu comecei a trabalhar e depois de formado, fui para São Paulo e ficava trabalhando durante a semana em São Paulo em empreiteira. Aham. Trabalhei durante 6 anos em empreiteira com administração de obras Aham. e fazendo algum projeto quando o cliente não tinha, o arquiteto, ou alguma coisa assim. E de final de semana eu vinha para Taquaritinga trabalhar nos meus. Aham. Isso foi durante 6 anos, Uhum. e aí eu resolvi vir para Taquaritinga, por alguns motivos pessoais também, e abri o escritório próximo da minha família. Uhum. E isso já tem 14 anos, foi em Uhum. 2010. Aham. Abri o escritório próprio, uma sala pequena e comecei a desenvolver projetos de arquitetura que eu já vinha desenvolvendo, mas com mais dedicação, com mais Aham. tempo, Mais né, focado, né? mais focado. Então consegui fazer algumas residências, Uhum. né, e desenvolver bem essa questão do espaço, Aham. que para mim é o que me pega na profissão, Uhum. para mim é a grande peculiaridade Uhum. do profissional arquiteto, Uhum. é depois de uma série de Uhum. coisas, mas antes delas, é conseguir desenvolver espaços que tenham uma escala correta, Aham. né, uma escala agradável, escala, simplificadamente dizendo, seria a relação de altura, largura e comprimento que os espaços têm e que vão te proporcionar um bem-estar ou não, Aham. né. E junto disso, as aberturas, né, para onde eu quero que a luz entre, Uhum. qual luz é interessante entrar em função da questão térmica Uhum. e principalmente para onde eu quero olhar Aham. através do espaço que eu esteja e para onde eu não quero, Uhum. né. Um outro ponto muito importante são os dados que o terreno me dá, Aham. né, que o espaço me dá. Então, por exemplo, aqui, o espaço era o espaço Deca, a gente tinha uma suíte, a suíte principal aqui da casa, e eu queria, claro, trazer mais a luz para dentro desse espaço, Aham. então vamos quebrar essa parede, vamos também poder filtrar essa luz com algum anteparo, então vem a ideia do Muxarabi, e buscando sempre, desenvolver os trabalhos a partir de uma ideia central, Uhum. que a gente chama de partido arquitetônico, que a em função dela, todas as decisões do projeto estarão ligadas, Aham. né. Então, é meio que como se quem fosse entrar na obra depois entendesse a razão das coisas, ou Aham. tivesse essa possível comunicação Hum. entre o espaço e o usuário. Aham. Eu acho que isso dá sentido Uhum. ao projeto todo Uhum. e cria uma história interessante para quem utiliza depois o Aham. espaço. Enfim, então eu
não deixei de morar em São Paulo, Aham. né, que é a cidade que me traz as referências que Sim. eu Uhum. mais gosto, é Uhum. o lugar que eu gosto de viver, e me divido, então, com o escritório em Taquaritinga, que tem uma casa junto, então Aham. eu tenho uma casa com quintal e Uhum. essa qualidade do interior, Aham. onde eu posso atender as cidades próximas. Aham. E ter uma estrutura que seria muito mais onerosa em São Paulo Sem se eu fosse dúvida. manter uma qualidade dessa. Aham. E em São Paulo eu trabalho no meu apartamento, Aham. né, então a equipe está em Taquaritinga, a gente se comunica o tempo inteiro Uhum. Aham. pelos os aparelhos todos, e eu fico indo e vindo, Aham. eh, Taquaritinga, São Taquaritinga, Paulo, São Paulo e as cidades que estão no nos entorno. contratarem, né. É, é, Então, é. é uma vida de Uhum. andanças. A gente Pois é. fica Tá sempre na andando estrada. para lá e para cá, pra Aham. lá e pra cá. Mas você falou um negócio interessante, eu queria que você detalhasse um pouquinho mais, né, essa história do partido arquitetônico, porque a gente vem numa transição muito grande das casas, né, que essa casa tinha mais de 50 Uhum, cômodos, se a gente for falar, hoje a gente tem 33 ambientes, a gente foi agrupando vários cômodos, transformando, reduzindo, deixando uma casa mais aberta, né. uhum. E foi a transformação que a gente vem acompanhando há uns 20 anos já, né. Tirou o quartinho, abriu porta, abriu o vão da cozinha. Hoje a cozinha já é um espaço dentro Uhum. de uma área de estar, a mesma coisa aqui, né. Como é que o que que é o partido arquitetônico que você enxerga para essa transformação de uso do espaço? É, aí já seria uma outra questão. Aí seria a influência da cultura, Sim. né, dos valores da sociedade, do modo de vida da sociedade, o quanto que isso interfere Aham, nos estilos e nas épocas, aham, né. A gente vem de uma tradição colonial, sim, né, de um país, com uma divisão de renda bastante, desigual, exato. então você tinha muito essa separação nas residências Aham, de deixar as áreas de serviço uhum, isoladas para os funcionários, sim, e a área social, dita nobre, para os donos, aham, né, e os visitantes e tal. Então você tinha uma sociedade muito mais hierarquizada sim, do que você tem hoje. é, Por isso você tinha o hall de entrada, uhum, a sala de visitas, a aham, sala de jantar, aham, a sala do piano, aham, né, aham, e os quartos sempre muito mais protegidos sim, e a cozinha e tal uhum, lá longe. é, Com a mudança, com a modernização, né, ao longo de muitos anos aí, a as pessoas começaram a reduzir essa quantidade de funcionários, é, né, você teve uma melhor divisão de renda, apesar de a gente estar longe do que a gente deveria, exato. e os funcionários começaram a reduzir, a vida começou a ficar mais faça você mesmo, Aham, né. Então, hoje é charmoso, é elegante você cozinhar, você aham, mostrar para os seus amigos o que que você você sabe e tal, sabe, que tua mãe te ensinou, sua aham, avó te ensinou, seu uhum, pai e tal. Então, essa mudança cultural interfere na maneira como a gente desenha a lista de necessidades. aham, Mas o partido arquitetônico, ele está antes disso, ele está como uma ideia abstrata, um desejo de fazer algo, buscar um sentido para desenvolver um projeto. tá, Então, por exemplo, ou talvez uma necessidade. Por exemplo, eu tenho uma casa que eu estou fazendo agora, que já está quase em acabamento, que a cliente me pediu que fosse inteira desenvolvida com rampas, aham, sem nenhuma escada. aham, A casa tinha 3 andares. nossa, hã, Então, assim, quando ela me pediu isso, eu imaginei um Carrefour, aham, né, aham. imaginei um Extra, uma coisa Todo falei: mundo "Pô, subindo seus vai ficar carrinhos. horrível, né, um É, monte de rampa", porque para você subir 1 metro, você tem que andar 10 sim, no mínimo, né. aham, E me debatendo com o tema, eu percebi que, primeiro, eu precisaria usar todo o lote, toda a área, permitida para aham, construção, porque eu aham, ia precisar de uma área grande para essas rampas. aham, Então, outra coisa, uma rampa, cadeirante, acessibilidade, sim, pressupõe curva aham, e não canto. exato. Então a casa vai ser curvada, Uhum, né. Que eu olhando para o lote, pensei: "Vou rebater simplesmente as paralelas do lote, que aham, não eram regulares", tá, e daí saiu
o desenho do corpo da casa. Depois eu arredondei por conta das rampas, né? Em função disso, eu criei a forma da casa. Eu vou sair do subsolo, vou chegar na área social. Ela queria que a casa tivesse um teto-jardim, então eu pensei uma outra rampa que ia na chuva por fora para poder chegar nesse no telhado jardim. verde. E essa rampa de cima, na chuva, está protegendo a de baixo, que eu tenho que estar protegido da chuva para chegar da garagem até a área social. Tá. Quando eu entreguei o projeto e ela gostou muito, eu tinha pensado uma pele, né, para cobrir essas rampas, para não ficar de novo Exposto, muito agressivo isso na conformação da casa. Aí ela falou: olha, tá lindo de morrer, mas eu queria que à noite eu pudesse abrir esse brise. E aí, de novo, era para ser um problema, na hora veio uma imagem na minha cabeça de aquilo abrindo como pétalas, né? Assim, partes abrindo. Sim. Então, eu trabalho muito dessa forma, em função de um problema colocado ou de um desejo, desenvolver a obra. Aí sim eu vou perguntar para ela, mas qual é a lista de necessidades? Quantas salas, quantos quartos? Isso é Como é que você aberto, usa, isso como não não é, usa? né? Como que é a sua cultura? Porque a gente tem uma mudança geral, Sim, mas a gente tem especificidade de cada um. exatamente. Então, para uma família funciona um tampo de cozinha no meio da casa, para outra não. Ela precisa isolar aquilo em determinados momentos ou totalmente, Sim. né? Então, aí você vai fechando o leque para chegar no Chegar no que o resultado cliente quer. final. E por que ela queria tantas rampas assim? Porque ela já tem uma certa idade, Tá. não é uma idosa, Aham. mas ela já tem uma certa idade, ela tem pais que já Tá. que vão E morar com ela. ia facilitar muito. E ela falou: eu quero morrer nessa casa, subindo e descendo os 3 andares. E aí, em função desse problema, cheguei na forma final. Diferente de um outro caminho, que seria assim: tá na moda usar curva? Estão se usando muitas retas? Qual é a cor do ano? Não tenho a menor ideia de qual é a cor do ano. Depende da minha questão. Esse espaço era a Deca. Óbvio, me relacionou água. Sim, Pensei no azul. sim. Um azul com fundo cinzento, uma coisa que me lembrasse um mergulho no mar, algo do tipo, né? Uma coisa lúdica. É a cor do ano? Não. É um azul que para cá fazia sentido, Coube, né? E já nessa casa, que é uma casa muito iluminada, muito aberta, filtrada por jardins, eu usei um palha, Entendi, né? entendi. E eu acho que cada situação pede um uma raciocínio. é, E dessa forma a gente se repete menos também. sim, Você sim. consegue ter um... É porque você parte de um ponto de necessidade com o que você tem na mão, né? Exato. Quando você tá, por exemplo, aqui, que era uma suíte grande com banheiro, com Uma área de banheira, com hidro, uma área de relaxamento, eu não relaxamento. queria muita luz, eu queria Exato. deitar, relaxar, né, ouvir uma música, estar em contato com a água. Então aí eu podia escurecer. Se eu tivesse numa situação diferente, provavelmente ia querer iluminar. Sim, E assim a gente vai desenvolvendo os trabalhos, né? sim. Às vezes eu vou ver e eu fiz a cor do ano, sem querer. Coincidiu. Coincidiu. Tem uma energia pairando no ar Exatamente, você não que a sabe. gente acaba influenciado, mas eu acho importante para os arquitetos, é um exercício que eu faço. Eu vejo referência quase que o tempo que eu estou acordado, mas eu olho muito rapidamente e esqueço. Assim, eu não fico ali É, porque não é demais. aquela necessidade É porque senão a pontual, gente, né? sem querer, copia e Acaba usando, cola, exatamente. sabe? A gente para de pensar. Aí vira um pensamento coletivo, todo mundo fazendo mais ou menos igual, é porque fica olhando, vou fazer isso aqui. Fica, né, assim, o condomínio tem toda a mesma cor, o mesmo desenho, o L, a mesma altura de porta, Isso. o pé direito, né? Essas coisas precisam estar em função da temperatura que eu quero que entre, para onde eu olho, etc. Eu acho que é uma coisa interessante dos arquitetos pensarem. Por outro lado, aí sim estudar profundamente os paradigmáticos, os Sim, clássicos da história da arquitetura. sim. Esses a gente pode, eu passo
5 vezes na frente do MASP todos É. os dias, e todos os dias nas 5 vezes eu não acredito que ele existe. Com aquele vão enorme e tal. Como que ela pôde fazer aquilo, Aham. e como você contrariar uma regra, Uhum. né, que é o uso do espaço na avenida que era a mais cara do Brasil, Aham. né? Como que você vai criar um vão aberto, Exato. sem uso, Aham. num É. solo mais caro, né? Aham. Ela queria dizer alguma coisa com Sem isso, dúvida, né? sem E não é dúvida. à toa que É, é o ponto mais politizado da cidade, né? exatamente. Então, essas Qual a coisas. mensagem que ela queria com aquele com Qual era o aquela partido arquitetônico? Isso é exatamente, partido arquitetônico, exatamente. né? Aham, Um entendi. museu que enquadra a paisagem Isso, e isso. que o espaço mais nobre dele é público. É, isso. Mas de uma forma geral, isso eu fico observando bastante quando eu entro nos condomínios, eu quando aqui em Ribeirão, fora, ou quando a gente vai observando, né, os próprios prédios, né, desenvolvimento dos prédios, arquitetura. Então, uma coisa econômica, que é muito mais fácil fazer um caixote quadrado, com uma janelinha quadradinha Uhum. e, putz, é o que temos, né. Mas assim, e eu vejo muito nos condomínios uma repetição muito grande, né, eu não sei se isso é que hora que começou esse movimento, mas o que a gente tem grande que é uma porta com 6 metros de altura, um pé direito com 7 metros, e aí lá dentro tem um hall para televisão e uma sala de jantar, e o cara tá a 7 metros de distância, quer dizer, não É. traz O esse aconchego, o abraço e o aconchego como acolhimento a gente tem aqui, ó, a gente tem uma altura que não é não é grande, grande. e também não é um baixo, né. Também é interessante a variação de alturas, né, para Sim. você perceber. Eu gosto de uma coisa, por exemplo, quando você entra no espaço, você entrar numa caixinha bem pequena, Aham, e aí você chega no pé direito mais alto, entendi. tradicional, Aham, convencional, na área social, porque você percebe essa passagem, tá, né. Aqui a gente tem isso, né, tem exato. esse forro de gesso que eu tive que fazer por conta de algumas vigas que apareceram. Aham, Então você cria um acolhimento maior no sim. box, né, ali no Quando você tá num ambiente momento mais mais íntimo, né. íntimo, e abre para o social. Aham, Eu acho que vem exatamente aquilo que a gente estava falando, vem aham, muito desse consumo excessivo do que está agora na revista, aham, né, e pouco do que está no livro, sim, desde sempre. sim, sim. Então, uma porta pivotante existe há mais de um século, Aham, né, então não tem nenhuma novidade nisso. aham, Agora, aham. a proporção, a escala, a cor, o material, É, isso sim é que tem que ser, senão, para que o arquiteto, né, exatamente, porque vira tudo igual. se fosse para fazer standard, né. É. Agora tem essa coisa do mercado, porque o standard Pedir é isso. mais barato, você faz Exato, 400 iguais e exato. barateia a É, produção. aham, Era a ideia de Mies van der Rohe, inclusive, sim. de transformar a arquitetura através do componente, né, Aham, então você chega em uma peça, em outra peça, quase como se fosse um Lego, aham, mas muito bem desenhado por um sim. alemão, Aham. e você coloca isso em produção e as pessoas poderiam, em tese, fazer as Os suas seus Legos. moradias, os Aham. seus Legos. Houve o quê? Um empobrecimento desse Sim. raciocínio. Aham. Você pega uma cadeira desenhada pela Bauhaus, É. que tinha uma espessura de tubo, que Uhum. era correta para aquela curvatura, Uhum. uma tira que era de couro, Aham. e uma proporção pensada para o corpo humano, etc. Você cria uma patente. Quando essa patente cai, Hum. os outros produtores começam a poder fazer. Sim. O que eles fazem? Tiram a espessura da parede de aço, então a Aham. cadeira quebra, entorta, o couro é de plástico, então Aham. vai te esquentar a perna, não vai Exato. funcionar, o parafuso é de uma qualidade inferior, Uhum. e aí você ganha na Na venda, escala e na venda. na escala, e a pessoa fica comprando uma cadeira a cada 5 anos, Aham. porque não Aham. tem como É. durar. Eu acho que tem esses movimentos e tem esse desvio, talvez, no meu ponto de vista, dos profissionais de não investirem mais tempo em pesquisa, Aham. de conceitos Sim. e ficarem muito mais, no geral, Aham. no modismo, nos lançamentos, né. No que é colocado por uma indústria ou por várias indústrias num determinado Então momento. É um retrato daquele momento, né. Se a gente é. olhar aqui esse ano E nada contra o momento, pelo sim, contrário, hein, mas você pode eu usar só sei de outra pensar no forma. contemporâneo, né, Exato. mas,
acho bem importante que as cores de materiais que são nobres, Sim. né? Por exemplo, eu usei aqui um mármore vermelho. Aham. Eu usei 3 metros quadrados. Entendi. Eu não Tá posso fazer uma incrível. parede É, inteira exato. desse material, Aham. porque eu sei que se isso fosse real, em 4, 5 anos a pessoa não ia aguentar mais ver aquele vermelho. Exatamente. Então, ou ele está muito pontualmente colocado, ou você deve utilizar algum material mais neutro, Tá. que Que equilibra. durante os anos você não vai enjoar. E Aham. aí você pode Hum. usar uma cor, uma textura num estofado que você vai trocar, numa pintura, Que é né, normal você que é trocar, né? normal você trocar, É. e aí você consegue dar um tempo, maior e também não ficar datado, Sim. né, não olhar depois aquele trabalho e falar: "Ah, isso foi feito naquele ano que estava É, se usando é, isso". é. Mas tem muito reuso, não tem hoje? Dos móveis antigos para contar uma história, né, da ancestralidade, essa conexão que acho que depois da pandemia foi uma das coisas que tocou um pouco mais as pessoas, mas, resgatar o banquinho da minha avó, Uhum. a poltrona que meu avô sentava, não tem um movimento assim do repair, do Acho reparar, reconstruir, renovar, sim, reutilizar? acho que tem, mas a cultura forte no Brasil ainda é muito do descarte, né, ainda é Aham, muito do tudo novo. entendi, O entendi. que também eu acho que dá um aspecto de showroom Uhum. para decoração. Dependendo como É, monta, sem fica dúvida. tudo novo, né, e aí dá essa impressão de que foi tudo comprado, de que não Aham. teve nada, que veio com você, com o seu Sim, tempo sim. de vida, tal. É. Eh, Não tem história nem conexão nenhuma com você, né. É. fica qualquer um poderia morar ali Sim, desde que sim. tivesse aquele dinheiro para Ok. comprar, É, exato. né. Eu, particularmente, como sou muito ligado ao modernismo, já desde que eu comprei minha primeira peça, ela já era usada, até porque ela já Aham. não era mais produzida no Brasil, Entendi. custaria uma fortuna para tê-la, então tinha outra forma, né. Aham. Existe sim, eu acho que, com vários profissionais utilizando esse tipo de raciocínio, isso acabou se popularizando mais, Sim. mas ainda não é o forte, assim, acho que a maioria das pessoas ainda gosta de Acho que tudo não. saindo da embalagem. É, é. É, eu acho que essa história do você reutilizar, vai, como se fosse uma poltrona aqui com Uhum. tecido novo e tal, você aproveitando as linhas, porque a gente tinha teve uma época muito bonita do design, né, 1940, 1950, 1960, né. Sempre, né, quer É, dizer, quando é design, é. porque quando você tem ideias originais, Aham. ela é para sempre bonita, Exatamente. porque você olha para aquilo e entende o Aham. raciocínio que o cara teve. Exato. E essa comunicação é que vem a beleza. É igual eu Aham. falei da arquitetura, você Aham. entra no pavilhão de Barcelona, você entende Uhum. a questão espacial daquele arquiteto ali naquele Sim, momento, né. sim, sim. Entrar no Guggenheim Nova York, se passar no MASP, você Exatamente. começa a entender as ideias e aí você acha bonito, É. né. E o design de fato, Uhum. quando ele não é simplesmente uma viradinha em Uhum. cima de uma coisa É. que Em cima que de f uma peça que já maravilhosa todo mundo pronta, gostou, exatamente. ele fica para sempre. Então É, existem os de hoje, os de agora, que são lindíssimos, também. né, assim como os de sempre, Sim, né. sim. Então tudo que Vai tem ficar. qualidade para sempre, É, né. é, E o que é ordinário para sempre. Ele é. pode ter custo, mas não tem Vai valor, né. exatamente. E vai Tem ter o descarte preço. muito mais rápido e tal, né. Vai se enjoar, É, provavelmente, né. aham. Hoje você falou, eu vejo, né, e você comentou um pouco aqui, bastante esse uso dessa visão diferente do espaço. A gente está aqui num ambiente que ele é totalmente escuro, né. Acho que Uhum. a hora que a gente abria a janela da varanda, né, ele devia ter 60 centímetros, acho que não chegava a 1 metro, eu lembro disso. E hoje a gente tem um ambiente totalmente aberto, né. Uhum. Como é que foi enxergar isso nessa transição que podia ter para ter um ambiente que tem uma cor escura, uma coloração escura, aproveitou a madeira que não é uma madeira Uhum. clara, né, Uhum. mas trouxe a luz para dentro O de uma teto forma escuro teto também, né, escuro, que né. reflete nada de É, luz. é, É uma coisa minha, eu gosto muito de janela. é, Sou uma pessoa que adora janela e luz natural. aham, E, se possível, a iluminação e a ventilação cruzadas, que a tá. gente chama, que é quando você tem dos 2 lados do ambiente.
né? Se você for assoprar uma garrafa, você vai perceber rapidinho que o ar não entra, não Aham, tem para onde sair. A exatamente. mesma coisa nos prédios, nas casas, né? Uhum, Então, quando você consegue ter dos dois lados, aham. a ventilação Flui. vai fluir É. ao ponto de você ter que controlar, porque Aham, senão fica aham, desagradável também. aham, Você vai ter menos ar-condicionado, você sim. vai ter muito menos luz artificial ligada e Aham, tal. Então, eu sempre procuro abrir ao máximo possível os ambientes para a luz entrar. aham. E aí, em função do quanto eu conseguir de luz, é que eu vou dosar a cor, Tá. as texturas, os Os materiais, padrões, os entendi. Aham, padrões. aham. Sempre partindo, o primeiro material que eu escolho é o piso, Uhum, né? Porque uhum. É o que ele, vai dar a base para primeiro, você ele tem que subir. ser de qualidade. Aham, Você nunca mais vai fazer essa sim, sim. sacanagem com o seu Aham, cliente de aham, trocar piso. aham, Então ele tem que ser de qualidade, aham. o máximo possível. E depois ele vai estar na casa toda e Hum, ele vai dar mais ou menos reflexão de luz. aham, Aí, em função dele, eu vou para os materiais como as pedras de tampos, etc. aham. Também tem que ter uma conversa. Que é tudo meio a base. Você vai montando É, quais são as bases, do né? macro para o micro, Tá. né? Eu Aham. termino no cinzeirinho, no Tá. porta-retrato, mas eu Tá. comecei Tá. com o que abrange, com o que é mais importante. Uhum. E aí, em função dessas aberturas e da quantidade de luz que eu consigo no espaço, é que eu vou dosando as cores e Entendi. texturas Aham. e as decisões de materiais. É. E eu vejo nos teus projetos também muito uso do material natural mais Uhum. forte. É um movimento que está acontecendo, mas tem gente que ainda, né, a Sim, gente está num espaço aqui com uso de madeira, você aproveitou a madeira, mas teve outros projetos que você fez em casa a cor, né? E nos projetos que eu vejo teu também é muito usa mais a madeira, usa a estrutura metálica, né? Esse uhum. uso do A natural, pedra, né? a pedra, A né? pedra. Então você traz esses materiais da própria natureza, eu acho que tem uma conexão melhor do que o, né? É, Do eu. que o reproduzido, né? Exato. Primeiro, eu não gosto de coisa que imita a outra. Aham, Uma coisa minha. Não sim. gosto. Hum, Então, entre ter algo que imite a madeira e a madeira, sem dúvida. é a madeira. Aham, Se eu não puder, eu vou para o cimento. sim, Mas ele é cimento. entendi. Ele É não está outro ali material. É. tentando ser porcelanato, Aham, né? entendi. E principalmente o porcelanato, ele, em função da tecnologia das indústrias, Aham, ele pode imitar qualquer coisa, cada vez melhor. A né? reprodução está cada vez melhor. Então, eu gosto do porcelanato quando ele tem uma textura mais própria. É, Ele vai para o caminho do mineral, hum, mas ele tem uma coisa homogênea, né? Que não uhum, tenta criar padrões e repetições. aham, Quando você tem um espaço mais uniformizado pelo desenho dele, eu gosto bastante, utilizo, mas eu tenho uma queda pelo material natural, pelas aham, pedras, aham, e pela madeira. tá. De novo, são muito não datados, Aham, né? Não, aham. não são lançamentos. É. Tem que ter uma E história e conecte com aquele lugar ali, com aquele projeto, né? eles têm uma característica do orgânico, É, então é uma forma de você trazer o jardim para dentro sim, através do piso, né? Quando você está numa sala inteira de lascas de pedra e você olha pelo jardim lá fora, o é, verde é. refletido no verde da pedra, Uhum, você tem um- uma sensação ali de aconchego, de acolhimento muito maior. e de elegância É, muito grande, é, né? é. Então, eu tento sair do aspecto muito asséptico dos Aham, espaços, uhum, sabe? E ficar mais numa casa que eu quero relaxar e ficar mais assim à vontade do que aham, uma coisa que me deixe muito certinho. regrado, É. sabe? Muito policiado, Aham, né? Então, eu procuro usar menos revestimentos possível nas uhum, paredes, em aham, banheiros, em aham, uhum, cozinhas, trabalhando o revestimento mais em cima mesmo da área de gordura, da área molhada, tá. e deixando as outras paredes na pintura Aham, mesmo, que eu acho que, como aqui, né? Eu aham, acho que traz um aspecto de sala, de estar, sim. e não de serviço, de Aham, trabalho, né? aham, Eu acho que o revestimento e nada contra os revestimentos, eu adoro também usar, mas na proporção mais delicada, assim, uhum. mais Mas isso não é o sutil. comum, né? Como é que é?
vamos usar essa parede aqui que está na nossa frente, que é uma parede totalmente descascada, com reboco grosso, né? Não tem nada. Sarrafiado. Como que é vender, o cliente entender isso, explicar essa história para ele e ele absorver, fala, não, vou bancar essa história Uhum. diferente aqui, que é diferente, isso aqui não, a gente não Sim, está falando dentro de um padrão, né? sim. E não é uma coisa comum, né? Uhum. Como que é o cliente, como que é essa explicação para o cliente, para ele entender e podemos até usar esse espaço aqui, que era um espaço escuro, com armário na casa toda, que era uma suíte, e virou uma sala de banho, né? Que a gente já vai falar daqui a pouco, é mesmo uma sala de banho gigante, Uhum. né? E com essa rusticidade, né? Da pedra vermelha, com a pedra escura, com o aparecimento. O cliente entende isso, passa a entender. Você acha que está mais aberto? Como que tá? Ou é, com certeza, você tem que explicar muito mais, mas assim, como que ele enxerga isso? Eu acho que, primeiro, foi uma decisão minha desde que eu trabalho com arquitetura, procurar ao máximo fazer aquilo que eu acredito, que eu faria como se fosse para mim. Aham. Então, é claro que eu tenho um leque menores de Sim. clientes, Aham. evidente. Sim. Mas foi uma decisão minha Aham. e que eu arco com ela todos os dias. Aham. Eh, Ao longo dos anos, você vai criando uma linguagem, Sim. né? Você começa a executar um pouco mais o que você gosta, aí você vai um pouco mais o que você gosta, aí chega alguém que te permite muita coisa, Exato. que a alma bate muito, e aí você consegue ter repertório para mostrar para os novos clientes. Tá. O meu escritório é todo feito assim. Aham. O piso do meu escritório é inteiro de madeira de demolição, Aham. as paredes são todas sarrafiadas dessa maneira. Sim. Rodapés praticamente não tenho, quando eu utilizo é muito delicado ou então embutido na parede, Aham. ou chapas de alumínio que sumam no Tá. espaço. Aham. Eh, a forma como eu gosto de iluminar, né, eu não gosto de luz em cima da minha cabeça, eu Aham. gosto do teto limpo, porque dá uma amplitude maior, Sim. porque valoriza os objetos que você joga a luz diretamente. Aham. Então, primeiro ter já experiências para mostrar para esses clientes. Facilita o É, entendimento, né? ao longo de muitos anos, É. você começa a ter pessoas te procurando porque querem aquilo, Uhum. Uhum. né? Então, eu teria um caminho mais fácil fazendo absolutamente tudo que qualquer cliente me pedisse Sim. desde o começo, Aham. Aham. né? Sim, sem dúvida. Que seria algo mais comercial, mais Uhum. vendável. Aham. Foi uma decisão minha de Ir fazer para esse caminho aqui. sempre para um caminho que eu acreditasse mais. Aham. Então, quando eu não tinha nenhuma obra minha para mostrar, eu precisava mostrar as referências clássicas, Tá. os E aí modernistas, você fazia como? com os livros, com as Ah, imagens, entendi. contando um pouco da história da arquitetura, o porquê que eles fizeram isso, Aham. por que que a história passou por ali, Entendi. né, a influência da industrialização, as cidades aumentando, a vida no campo É, diminuindo, é. enfim, concentração de pessoas. Sim. Pós-guerra, Aham. que precisava construir com muita velocidade. Então, de alguma maneira, você Uhum. tem que convencer o seu cliente de que você sabe do assunto que você Sim, está vendendo, sem dúvida. Em qualquer em segmento. qualquer É. segmento. Aham. Então, se você tiver, né, essa persuasão, esse poder mesmo de convencimento, Uhum. através de argumentos, Uhum. você vai conseguir, Encontrar o caminho. Aham. né? Aham. E é lento Aham. e é menor, Aham. né? Eu atinjo um público menor do que eu poderia. Entendi. Então, é uma decisão minha. Uhum. E, e, e aí trago para o meu escritório, mostro como que funciona. Aham. É para fazer tudo sarrafiado? É para Uhum. fazer tudo sem pintura? É Aham. para fazer tudo sem rodapé? Aham. Não, pelo amor Aham. de Deus. Sim, Mas o que essas coisas trazem de positivo para o resultado da residência? entendi. Olha, é isso. Uhum. Uma janela precisa estar na altura do meu olho sempre? Não. Se eu quiser olhar para o jardim de baixo com o piso, com a luz vindo do chão, Aham. eu olho. Sim. É uma decisão minha, é para isso Uhum. que a gente está projetando. Aham. Aham. Então, eu tenho um céu lindo para olhar aqui e não tenho nada para ver embaixo. Por que que eu não posso fazer uma janela perto do teto? É, exatamente. Né? Então, essas argumentações vão
deixando mais claro e abrindo mais espaço para Aham. você poder propor coisas mais interessantes para você, para os E mais clientes. ousados para o cliente. É, Uhum. mas é um caminho lento, difícil e não tô aqui recomendando nada para ninguém. Não vai ser fácil se você quiser seguir esse caminho. Não, Pode seguir, mas não vai ser não. fácil. Mas esse estilo, você foi desenvolvendo, você foi se inspirando em alguns profissionais. Você falou da Lina Bobardi, era concreto. Os modernistas eram concreto, né? Um uso muito É. maior, mais bruto e tal, né? Hoje, para que caminho que você olha, ou olhou, que veio trazendo, e você foi desenvolvendo esse estilo próprio? Acho que continua sendo para os clássicos modernistas mesmo. Você fala do concreto, porque na época era a tecnologia de ponta que se tinha, Que né, para tinha disponível, conseguir né? grandes vãos e tal. O aço também foi bastante utilizado, mas principalmente no Brasil, como a gente tinha uma cultura já desenvolvida aqui na engenharia, Aham, no desenvolvimento de pontes e túneis, porque a gente tem um país de dimensões continentais, exato. essa fusão aconteceu através do Vila Nova Artigas na FAUSP, Aham, né? Então, fundamentalmente. Então, os modernistas puderam, e só por isso a gente tem Brasília da maneira como é, é, e a gente teve Oscar Niemeyer, por conta da plasticidade que o concreto permite e do conhecimento da engenharia brasileira, sim, sim. né? A gente É, chega a pontos de extrema elegância no concreto em é, função desse nosso repertório. é, Então, assim, eles, fundamentalmente, para sempre eles, e contemporâneos, eu acho que os contemporâneos, pelo menos os que eu conheço, assim, a é, maioria, eles continuam olhando para os clássicos também, modernistas, né? né? É, Se você pegar Márcio Kogan, Isaiah Weinfeld, os mais jovens também, né? Vários escritórios aham, que a gente podia citar, estão muito revisitando entendi. esse repertório que é muito infinito Aham, desses caras. aham, E como hoje tudo já foi feito, aham, né? A gente não vai reinventar a roda nenhuma. sim, Você tem muita liberdade, né, de exato, poder, exato. eh, olhar para uma arquitetura, inclusive antiga, e trazer uma referência dela sem ser Sim, mimetizado, sem ser exato. algo É, que tenta, fazer como se fosse, aham, né. aham, Você pode trazer o aspecto de uma arquitetura, eh europeia aham, através da textura de um material, tá, através do uso de uma janela, tá. mas não, eh, dizer que você está fazendo uma arquitetura neocolonial, uma Aham, arquitetura aham, neoclássica aham. ou gótica, ou o que quer que É, seja, porque é, a gente não está vivendo nesse mundo, né, a gente aham, está agora em 2023, e a gente pode olhar para as coisas, é, se referenciar a elas, mas deixando claro que a gente está aqui aham, olhando. Porque tá. essas coisas, né, elas têm a importância para sempre, porque elas eram extremamente contemporâneas ao tempo É, delas, sim, né. O que sim. tinha de mais moderno do que uma pirâmide quando Aham, as pirâmides eram feitas, aham, né. aham. Era absurdamente Exatamente, tecnológico, né. exatamente. Eh, Para levantar aquela pedra Para daquela corte, tudo, para para tudo, né? tudo, Os conhecimento em labirintos e tal, física, em matemático e tal, é. tudo. Aham. Eh, uma catedral gótica, né, quer dizer, Uma loucura, um né? ápice Feito em de 1200, de começou a de fazer? de tecnologia, né. É, é. Então, o mundo sempre é moderno, Aham. Uhum. e por isso que os estilos continuam tendo seu valor para sempre, porque eles eram autênticos ao tempo Sim, deles. sim. Então, por isso que, do meu ponto de vista, a Hum. arquitetura é contemporânea, Uhum, entendi, né. bacana. Muito legal. E me fala uma coisa, quando você entrou nesse espaço aqui, que era uma suíte com armário, com painel de controle, cama, espelho, tudo compartimento aqui, closet, como é que foi o olhar aqui que você bateu o olho e falou: "Pô, isso aqui dá para fazer uma história bacana aqui"? Acho que a ideia foi se desenvolvendo, muito não como um banheiro, né, porque Aham, seria um banheiro muito luxuoso, né, mas como um espaço coletivo, de uso coletivo para uma casa grande, né. A gente tem, ao invés de fazer
3 banheiros na casa com banheira, a gente poderia ter 3 banheiros convencionais e um espaço como esse para todo Completo. mundo poder usar, Aham, individualmente ou coletivamente. aham, Então a primeira decisão foi trazer a luz, uhum, né? Eu quero ter uma banheira, eu quero ter uma vista, sim, senão eu vou enjoar de faz ficar na sentido, né? banheira, né? Exatamente. E então a primeira decisão foi abrir a sacada Aham, com o quarto, aham, né? Depois, olhando para a planta, olhando para a construção que eu tinha em planta, eu fui acomodando melhor as coisas. Então, tá. natural que na entrada eu tenha um apoio de Sim, bancadas, sim. as pias, Aham, né? No meio do espaço eu posso ter um sofá para poder deitar, ler um livro, ficar ouvindo uma exatamente. música, tal. E a caixa ali do box se adequou com mais privacidade Tá, e ao mesmo tempo com vista também tá. para a janela, Aham, né, mais ao fundo o vaso aham, sanitário, aham, e ainda sobrou uma área ali que seria uma ideia abstrata de um jardim de aham, pedras, uma coisa assim, aham. que eu coloquei essa escultura do Estúdio Humanos Tá que me incrível. lembrou uma água viva, quando eu vi, e Verdade. tinha tudo Aham, a ver com o espaço da água, da aham, Deca. aham, E então foi assim, setorizando o uso, aham, né, cada coisa no seu melhor lugar, aham, e assim se deu o uhum. projeto. E um espaço como esse, a gente estava até conversando aqui durante a montagem e tal. Hoje, numa casa de 800 metros, 1000 metros, ele cabe perfeitamente, né? Não, Perfeitamente, a até gente vê pouco. menores, É, exatamente. menores. Até menores, né? Porque estamos falando aqui 40, 50 metros É, aqui, né? E não tem essa visão. Tem a visão, vai, quase que um empreendimento de luxo, um prédio, um condomínio e uhum, tal, talvez até tenha essa visão do, ó, que vai ter área de banho, que é comum e tal. Mas numa casa é difícil a gente ver esse é, projeto, é, né? é difícil. É. Tanto que isso, foi caindo a minha ficha durante, Uhum. não foi de cara. Aham, De cara eu pensei num banheiro. aham, E como a gente está no ambiente de uma marca importante, sim, precisava ser o banheiro, sim, sim, né. Mas aí quando eu comecei a receber os aham, primeiros visitantes, aham, eu falava: "Ah, então aqui é o espaço da Deca", mas banheiro? é, Aí eu falei: "Gente, mas não é mesmo um banheiro é, isso aqui". E aí eu fui me dando conta depois aham, que, pô, que legal poder é, propor isso é, para os meus clientes quando eles quiserem, exato. construir uma casa grande, ou até meio pequena, porque é isso, É, né, você vai adequar para o que é tamanho, mas questão assim da cultura de cada um, né. exatamente, Você tem essa coisa com a água, é, que não precisa ser necessariamente na piscina, pode ser numa exato, banheira, pode pode ser num ser, box gostoso, pode ser, exato. né, para ter uma cadeira e tal. Uhum. Então, um espaço que a gente está precisando muito, É, né, para um cada vez silêncio, mais, para uma desconectar, introspecção, né. exato. De repente a tua área de lazer que é tão grande, que é Aham, tão, para caber 40 pessoas, mas você não vai querer relaxar ali, exatamente. porque Ali tem você não vai muita relaxar. luz, porque tem É, muito barulho, tem é, muita gente passando. exato. Então eu acho que, ficou uma boa dica É, ficou, para né? os clientes, assim. Acho que aquela história do área dos 40, bom, deixa para os 40, eu quero me desconectar e vir para cá, né? Não precisa mais ser 40. Acho que também essa história depois da pandemia que a gente passou aí, do cuidado pessoal, a gente começou a cuidar Uhum, mais da uhum. gente, né? Porque a Sim, gente foi para dentro de casa, ficou trancado, começou a cuidar da casa e da gente, né? sim. Começou. E principalmente a gente teve o momento de não mostrar mais, Sim, né, acho sim. que aí tá É, uma o chave clique, exato, importante, porque exato. muitos projetos são feitos não pelo gosto da pessoa, pela cultura, mas Sim, pelo mostrar. sim, Então sim. ficou uma necessidade eu ter um Aham, balcão para sentar 30 pessoas. aham. E que, se ela contar no ano quantas vezes ela usou aquilo, Putz. provavelmente ela poderia ter investido, de repente, numa sala de banho ou numa sala, Sim, num home incrível por para ela ver exemplo. filme, enfim. É. Vai muito ou um escritório em Aham, casa bacana, né, aham. super bem montado, Uhum. enfim, acho que Hoje você trabalha, tem um escritório, você falou que fica em Itaquaritinga, você trabalha em São Paulo, então quer dizer, você tem um lado, uma capital, uhum, uma das principais capitais mundiais do mundo, com conteúdo que chega de uma forma absurda, né? sim. As coisas têm um impacto super grande. E conecta com a tua turma que está aqui em Itaquaritinga. Mas como que é esse desafio de você traz essa conexão, mas conectar essa turma que está aqui com o que rola lá? Como é que é esse desafio? Porque não é, hoje, né, não é fácil, você está Hoje eu acho enxergando, que é mas como muito que ma é? hoje eu acho que é muito mais fácil. Eu me pergunto como é que eu fiz isso É. 15, 20 anos Aham, atrás, aham. porque realmente, isso que você falou,
o que virou um modismo de É, linguagem, todas as sim, casas são quadradas sim, e todas as portas são iguais e o cielzinho, enfim, isso, várias cacuetes, né, exato. que os arquitetos pegam e ficam replicando. Arquitetos, engenheiros, né, muitas casas dessas de condomínio são para especulação Sim, imobiliária pura, sim, então sem dúvida. também tirar um pouquinho Aham, dos arquitetos, porque exato. tem muita gente construindo. Aham, Eh, Hoje está banalizado, mas aham, quando eu comecei a trabalhar, todas as casas tinham telhado sim, aparente, de sim, cerâmica, e tinha uma outra coisa que acontecia, um outro fenômeno, que era uma decoração de telhado. tá. Então ficava um plano assim, aí vinha um plano assim, o construtor, o arquiteto Aham. começava a qualificar a casa com um Criar monte de vários planos, né? um monte de coisa, né. Uhum. E eu, por essa cultura muito ligada à geometria purista, à arte moderna, ao modernismo, desde que eu brinco com Lego desde Uhum. criança, eu faço casa sem telhado, então eu não Aham. sou uma pessoa boa para fazer telhado, né, assim, Aham, tem esse problema. aham, Eu acho que a casa fica menos expressiva. sim. E com as tecnologias, com as t parafernália que a gente tem hoje de construção, Uhum. dá para a gente resolver a questão de clima, a questão de impermeabilização, uma Aham, série de questões que esse tipo de casa cria, de sim, problema, sem dúvida. de muitas formas. Uhum. E eu acho que foi mesmo, nesse poder de persuasão com argumentos, Entendi. né. Eu acho que ninguém vai dar o sonho da vida Não, para não. alguém que sente que não está sabendo do que está falando. Aham, exato. Então, cuidado, com esse Discurso, né? update de que o que está se usando convence alguém ou de fato seja uma referência, Aham, porque para uma pessoa que tiver mais cuidado ali na hora da contratação, é o sonho da vida dela, é, é provavelmente, pelo menos para a maioria dos mortais, o grande investimento da sua vida, exatamente, né, a sua exatamente. casa, e é importante que alguém que vai errar, Aham, erramos o tempo todo, aham, erre menos, né, ou exatamente. com mais cuidado. Aprendi um, não erra na próxima, né? Erra É diferente. diferente. Então acho que é isso, acho que a chave é sinceridade. Aham, Né, sinceridade, assim: "Olha, uhum, eu gosto disso, eu tô te propondo isso, por isso, aham, isso e isso. aham, Se você não quiser se você acha que esse espaço aqui", aí eu tô num cliente real, não é uhum, mais o Eduardo com a sim, Deca. "Quer fazer branco?", eu já tô te hum, argumentando. aham, Eu usaria uma cor escura, porque é o relaxamento, porque é a sim, introspecção, porque é esse espaço assim, assim, assim. uhum, Eu vou falar 3 vezes, na hum, quarta vez você faz branco. exato. É você que vai Que é o morar, cliente, é você exatamente. que vai morar. É, Passa uma semana, ele te liga e fala: "Quero azul". volta. Volta, porque cai em si, É. sabe. Mas é a falta de por isso que precisa ter um profissional de arquitetura, de design interiores, tem um paisagista e tal, te ajuda a enxergar Uhum. coisas porque tem que ter uma visão espacial incrível para poder mandar Tecnicamente, projeto. E né, tecnicamente ver que o tecnicamente. cimento com a madeira, com o verde, É, você tem uma combinação natural é. muito bacana, E né. tem um limite, é importante saber o Exatamente. seu limite, Exato, né. exato, Há pessoas que não vão ouvir, e exato. tá tudo Porque bem. ela não tá naquela vibe, ele não tá Fiz o seu enxergando aquilo. projeto, Isso. tá entregue, Uhum. você vai viver nesse lugar, quero que você seja muito feliz, Aham. e se algo ali me agride, É. não vai estar no meu portfólio. Aham. É. Isso é muito importante, É. porque o portfólio vai trazer outros que pensam como ele. Exatamente. E não é esse perfil que você quer. Não quero. Aham. Então, já sei que não vou ficar rico mesmo, então que fique feliz, Ele que fique feliz e eu também. sabe. É. Não vai mudar a minha vida. Aham. Nenhum Exato. trabalho vai mudar a sua vida, não tem essa Exatamente. ilusão. É Exatamente. mais um trabalho, Exato. né, que eu acho que tem que ser incrível, porque você está dando a sua contribuição, você está saindo Exatamente. da sua casa, É. você está gastando o seu tempo, colocando sua energia Uhum. para fazer uma coisa bacana, Exatamente. senão Se não o vou cliente não fazer. quer, exato, É, né, aí não vale a pena essa troca. é, Pô, bacana, Edu, a gente tá finalizando aqui, beleza. né, acho que, dá pra gente fazer outro, porque tem papo muito bacana. Obrigado. Eduardo sempre traz essa linha de
falo bastante para essa visão de arquitetura, de espaço, todos os espaços que foram feitos na mostra, desde o primeiro, que era um lavabo de 2 Menor metros espaço quadrados, da história da mostra. menor espaço da eu história da ganhei mostra. como Aquilo menor. tá vendo? Ganhou. E brilhou, né? 3 metros Ele quadrados. foi o último a entrar na mostra, né? Inclusive, mas tem cliente até hoje por causa daquele espaço, né? Tem. Então, a gente teve o prazer de conhecer o cliente que veio dos 3 metros 3 quadrados. metros quadrados. Mas esse é um outro ponto bacana a gente falar, né? Casa Cor foi bom na tua carreira, ela impactou. Como que você vê essa participação? Você que participou com a gente em todas as mostras aqui em Ribeirão Preto. Sim, sem dúvida. Ela faz parte da construção do profissional que você deseja ser e de que você deseja ser visto. Uhum, Então, de novo, volta a mesma historinha. O que você trouxe, uhum, né? Como que você passou a sua imagem através das mostras que você participou? sim. Como está montado o seu Instagram? Aham, Quais foram as matérias que você publicou em revistas, aham, blogs, etc., que você participou, né? Eu acho que se você conseguir levar um pouco de ideia, um pouco de pertinência, um pouco de o porquê que eu fiz isso e não aquilo, aham, vai ficar mais na memória das pessoas. entendi. E se provavelmente você levar apenas, Uhum, de novo, não é um problema, mas se você levar apenas os lançamentos e as exato. cores do ano, todo ano tem uma cor nova. Exato. Então a sua ficou. Aham, Se aham, naquele ano você foi o único que levou um laranja porque tinha um problema aham. para ser laranja, provavelmente vão lembrar mais de você. Sem dúvida, sem dúvida. Então, acho que é uma construção, não é imediata, Sim. é uma construção de conteúdo Aham, muito profissionalizado, uhum, né? E que nos traz uma coisa muito interessante, principalmente para os menos comerciais como eu, aham, que é exercitar o comercial, sim. né? Eu preciso viabilizar esse projeto, Aham, que se eu fosse pagar por exatamente tudo que tinha aqui, eu jamais poderia fazer, aham, convencendo profissionais e convencendo parceiros do mercado a sim. investirem no meu A tua projeto. ideia. Aham. Isso chama-se comercial. É isso aí. Então a gente exercita muito isso fazendo Uhum. Casa Cor, Aham, né, que é um ponto muito importante para o empresário, sem dúvida, arquiteto, sem dúvida. e a coisa do comercial e a coisa do marketing, Sim, né? Como sim. se apresentar, É, como ser pertinente, como chamar atenção mesmo no espaço pequeno. isso mesmo. É, É uma geração de conteúdo incrível, né? Num espaço muito sem curto, você dúvida. gera conteúdo para um espaço muito longo, Gera, agora né? depende de você o De- conteúdo. Exatamente, né? Então, Se fizer um também não padrão, é uma regra, né? exato. Você não pode dizer Não, para ninguém que a pessoa vai fazer sucesso ou sim, sem dúvida. modificar a sua trajetória Sim, simplesmente porque participou, né? Eu acho que exatamente. ela tem que pensar por quê Uhum. e como que ela pode fazer um É, barulho ali com as armas que ela tiver. sim. Ela tem a chance, né? É, Tem ferramentas na tem as mão, ferramentas. né, para conhecer novos parceiros, fazer o network e tal, e apresentar e ter um contato Uhum, muito próximo com o cliente que vai falar para ele, ó, isso aqui bacana, isso aqui nem tão bacana, uhum. mas talvez não seja bacana para aquele perfil, mas tem outro perfil que vai Exato, encaixar e vai enquadrar, exato. certo? Certo. Du, super Obrigado, obrigado. obrigado, Né, a gente Maurício. vai finalizando mais um prazer super grande ter Eduardo aqui com a gente, falando de projeto, de arquitetura, né, conceituando bastante. E a gente finaliza mais um episódio do nosso podcast, Sala 2. Nos acompanhem, nos sigam no Spotify, no YouTube e nas nossas redes. Até o próximo episódio. Até lá.